Atos 2, 42 e seguinte, fala para nós como vivia a igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus aos céus, ele ordena antes de subir que os discípulos permanecessem em Jerusalém, que eles permanecessem orando até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam reunidos, 120 pessoas, reunidos no cenáculo, no local de reunião. E a partir dali, no poder do Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo está sendo construída. Então, Atos dos Apóstolos é o modelo de Deus, o que Deus quer para que a gente faça, é o modelo de igreja que Deus quer que a gente viva. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, diga, os que creram, os que aceitaram a Jesus, estavam juntos, estavam reunidos. E tinham tudo em comum, diga, tudo em comum. Eles se importavam uns com os outros. Eles abençoavam e serviam uns aos outros. A ponto de vender propriedades e bens e distribuir o produto entre todos, segundo a necessidade que alguém tinha. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Você pode repetir? Diariamente perseveraram unânimes no templo. Estavam juntos, tinham alegria de estar junto. Por que que perde? Perde porque a gente vai permitindo. Perde por causa da frieza, perde por causa do pecado, perde por causa do rancor, da amargura, do ressentimento. E daqui a pouco aquele irmão, a gente já não quer mais ver a cara dele. Perde porque o coração azedou. Vamos lá. Perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham a alegria de estar junto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, toda a cidade de Jerusalém. O povo tinha coração aberto para eles. Eles reuniam de casa em casa, as portas se abriam. E é o que nós chamamos de célula, é o que nós chamamos de casa de paz. O povo tinha alegria em receber nos seus lares a igreja. E como consequência disso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As reuniões eram no templo, eram também nas sinagogas, e em lugares livres, em pátios, ambientes, grandes ajuntamentos. Assim como pequenos grupos que se reuniam nas casas, eles tinham alegria de estar junto, buscando a face do Senhor, aprendendo de Deus. E esta era uma prática comum da igreja. Reuniões públicas, como as que temos, e reuniões caseiras, reuniões nos lares, reuniões em ambientes pequenos. A igreja nas casas é um princípio bíblico. As reuniões, como disse, eram no templo, diga no templo, e nas casas. Atos 5:42 diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles estavam debaixo da manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Eles estavam
sob avivamento espiritual. Uma grande influência, um grande derramar do Espírito Santo de Deus, e este deve ser o nosso clamor por avivamento. Avivamento nos devolve as prioridades. Avivamento nos faz amar o pecador. Quantas pessoas que você conhece estão morrendo sem Jesus, e a Bíblia diz que depois que morrerem, se elas morrerem sem Jesus, não tem outro destino a não ser o inferno. E parece que os crentes esqueceram disso. Aonde as pessoas não se preocupam com os outros. Aonde você conhece a verdade, mas não quer que essa verdade chegue ao outro. Então falta compaixão, falta amor, falta paixão. Nós precisamos clamar a Deus por esse coração que serve, por esse coração que se importa, por um coração que persevera, que ora todos os dias até que a luz do Evangelho de Deus resplandeça na vida dos perdidos. Quem a Bíblia chama de perdido? Quem a Bíblia chama de ímpio? Aquele que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, mas eu conheço gente que diz que é de Jesus, mas a vida é mais torta do que a minha, diria alguém. Pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore boa produz bons frutos. Se eu sou de Jesus, então tem que haver mudança, transformação na minha vida. Aleluia! Esta responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação, de declarar que Jesus morreu na cruz do Calvário para livrar os homens, as mulheres, as pessoas da condenação eterna, do fogo do inferno, precisa ser dita pela igreja. É por isso que Deus deu a estratégia dos lares. Porque tem gente que tem dificuldade de ir no templo para ouvir a palavra, mas não tem dificuldade de ir na sua casa, porque é seu amigo, é na casa, não fica constrangido. Portanto, nós precisamos internalizar, tornar uma realidade pulsante na nossa vida. João 3,16, o que diz, igreja? Porque Deus não pereça. Para não perecer é preciso confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar seu filho para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. Nós precisamos entender que qualquer pessoa, ainda que seja boa, se ela morrer sem Jesus, ela vai para o inferno, diz a palavra de Deus. Filho de crente não vai automaticamente para o céu. Irmão de crente não vai automaticamente para o céu. Pai de crente não vai automaticamente para o céu. Mulher de crente não vai automaticamente para o céu. Marido de crente não vai automaticamente para o céu. Só entra no céu os lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a igreja tem essa mensagem de vida, de libertação, de transformação. A partir de um princípio estabelecido por Jesus em Lucas capítulo 10, onde ele designou outros 70 para irem de casa em casa a anunciar que ele era o Cristo. Eu fico pensando que crente que não tem interesse de apresentar o Evangelho de Deus, será que é salvo mesmo? Será que não vai ter que abrir a sua casa para dizer: vem alguém crente aqui, que eu sou membro da igreja há muito tempo, eu sou frequentador de igreja, mas eu preciso ouvir o Evangelho da salvação.
Porque se eu sou de fato de Deus, o meu coração tem que pulsar por alma. Eu tenho que me preocupar com os outros que estão perdidos ou que estão se perdendo. A igreja é a igreja dos salvos, a igreja é a igreja dos lavados, a igreja é a igreja dos redimidos, a igreja é o povo da reconciliação. O evangelho de Jesus é o evangelho da reconciliação. Saiba que haverá uma prestação de contas diante de Deus. Eu e você vamos prestar conta da nossa vida aqui na terra. Quando a Bíblia fala de galardões, é exatamente na ocasião da prestação de conta, aonde as pessoas serão galardoadas, serão presenteadas, serão honradas, reconhecidas publicamente por Jesus, pelo serviço que elas tiveram aqui na terra. Se eu digo que amo Jesus, eu tenho que amar o que Ele ama: almas, vidas. Atos 2,46 diz que todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, juntos participavam das refeições, com alegria, singeleza de coração. Eles estavam diariamente no templo e nas casas. Isso não significa que saía de uma reunião, uma no templo e corria para casa. Mas o fato é que eles não ficavam sem se reunir em torno da palavra de Deus. Eles amavam a Jesus. As reuniões nas casas, nos pequenos grupos, era onde a comunhão era mais próxima, mais efetiva. Nós precisamos priorizar esses dois encontros, o grande ajuntamento que é este culto público. Mas é nas reuniões pequenas onde nós temos a oportunidade de olhar um nos olhos dos outros, de ajudar um ao outro. E disse que os olhos são a janela da alma. Você olha no olho de uma pessoa, você sabe se ela está bem, se ela não está bem. E é na reunião da célula, na reunião pequena, nesse encontro caseiro, é que nós vamos perceber isso e oferecer ajuda. Ninguém fica em pé sozinho. Nós precisamos pastorear uns aos outros, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos entender isso. Eu tenho responsabilidade com a vida do meu irmão, minha irmã tem responsabilidade com a vida do outro ou da outra. Nos pequenos grupos, nas reuniões nas casas, todos podiam servir, podiam perguntar, tirar dúvidas, compartilhar, dar um testemunho do que Deus estava fazendo na sua vida, pedir socorro, falar das suas lutas e pedir oração, pedir ajuda, orar uns pelos outros. Nos pequenos grupos, as necessidades individuais poderiam ser percebidas. O estímulo e a exortação mútua seria possível. Encorajar uns aos outros. Numa célula a gente consegue perceber, o irmão não apareceu na reunião. Você vai mandar uma mensagem: o que está acontecendo? Está tudo bem? Você não veio? Sentir sua falta? Ele vai sentir amado, importante, vai receber, vai sentir cuidado. Talvez você diga assim: mas minha célula não é assim. Se não é assim, está errado, precisa ser. Porque reunião de célula não é apenas chegar e pegar um material, uma lição, estudar com o povo, tchau e bênção. Não, é lugar de compartilhar, é lugar de cuidar, é lugar de amar, é lugar de encorajar, é lugar de abençoar e de orar. A cada final de reunião, profetizando bênção, vitória da parte do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo afirma que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Paulo está dizendo que vocês estejam cheios da palavra de Deus e que vocês ensinem uns aos outros. Quem?
O irmão que tem uma caminhada maior vai ensinar o outro que está começando, que está dando os primeiros passos. Há muitos anos a gente vem falando na igreja que célula, ela não pode virar um clube de amigos e de amigas. Mas a célula tem o propósito de multiplicar. Quando eu percebo que a célula perdeu o sentido, é quando a reunião só vai os crentes. Não tem mais lugar para o visitante. Ninguém convida mais ninguém. Virou encontro de comadres, de compadres. Esse não é o objetivo da célula. E a gente fala há muitos anos, multiplica a sua célula, desde a primeira reunião, vá preparando o coração do povo e dizendo, nós vamos multiplicar, porque nós precisamos crescer. Uma vez, um pastor me perguntou, por que você não me convida para pregar no altar da sua igreja? Aí eu disse, porque no altar precisa ministrar quem tem fruto. Porque ser pregador é muito fácil. Ser um pregador eloquente é muito fácil. Qualquer pessoa com facilidade e graça para falar. Qualquer bom vendedor, qualquer conversador pode virar um bom pregador. Mas a mensagem que vai entrar no coração do povo é aquela que é fruto de uma vivência espiritual. É aquela que é fruto de uma intimidade com Deus. E eu disse, comece a produzir fruto. Você tem um grupo que você acompanha? Não. Então você quer o quê? Você só quer holofote. Portanto, ministrar precisa ser aqueles que estão cuidando de vida, que estão cumprindo o ID de Jesus, fazendo discípulos. E Paulo diz, ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Esse é o quadro claro de uma reunião caseira. Jesus ministrava no templo, nas sinagogas e ao ar livre e nas casas. Falando das ministrações de Jesus nas casas. Na casa de Jairo, ele fez uma obra muito poderosa da ressurreição da filha de Jairo. Em Marcos 5, 25, fala da libertação da criança de uma mulher cirofenícia. A filha estava endemoniada. Os evangelistas narraram inúmeras ocasiões em que Jesus estava na sua própria casa e os discípulos com eles. Em Marcos capítulo 14, fala de Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. E depois da ressurreição de Lázaro através do poder de Jesus. Lucas 4 fala que Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra dele. Sogra tem que estar curada. Amém? Tem uma sogra doente, meu irmão. É peso, hein? Lucas 5 fala de Jesus na casa de Levi. Lucas 7, Jesus na casa do fariseu. É aquele capítulo que trata do encontro com a mulher pecadora. Lucas 14, a cura do aleijado na casa do fariseu. Lucas 19, Jesus na casa de Zaqueu. Cara que viu falar que Jesus ia passar na sua cidade, ele correu, subiu uma árvore para ver Jesus. Jesus para, desce, que hoje eu vou repousar na sua casa. Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio. O homem reúne a família, os parentes, os amigos, para ouvir a palavra de Deus. Atos 12, Pedro na casa de Maria, mãe de João Marcos. Estava acontecendo uma reunião de oração, de intercessão, por ele que estava preso. O anjo o libera da prisão e ele sai e vai lá e encontra esse povo reunido em oração. Aleluia. Atos 16, Paulo na casa de Lídia. Atos 16 ainda, Paulo na casa do centurião. A história demonstra que esse modelo continuou a ser praticado, tanto nas reuniões nas casas, como nas reuniões maiores, no templo, ou outros ambientes, onde a igreja toda podia se reunir.
A importância da reunião pública, da reunião no templo, mostra a força da igreja, o poder de concordância maior. Milhares de vozes juntas erguendo, louvando e exaltando e bendizendo a Jesus. Um impacto muito grande na vida de todos aqueles que vêm. Mostrava a família reunida. O culto como esse que temos, e temos outros na semana, é como aquele domingo em que a mãe espera os filhos, os genros, as noras, os netos e bisnetos, todos em casa para almoçar junto. É uma reunião de celebração. É uma reunião para exaltar, para glorificar, para festejar, celebrar o nome de Jesus. Dê glória a Deus. Tempo, estou falando um pouco de história. Alguns irmãos que tinham mais recursos começaram a doar casas para se tornar templos, onde ia tirando as paredes para poder reunir a maior quantidade de pessoas. Elas eram chamadas de casas-igreja. A mais antiga é encontrada em Dura Europos, na região da Síria. Essa foi uma casa transformada em igreja, que segundo os historiadores funcionou no ano 233 a 256. Quase 2000 anos já passados quando começou essa reunião. Durante o ministério de Jesus, ele faz a convocação, a designação dos 70, que não foram só 12, mas depois ele levantou também 70. Lucas capítulo 10, 1 e 2, depois disso o Senhor designou outros 70, e os enviou de quantos? De 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Levantou 70 para dar média de 2 por dupla. E eles saíram de casa em casa. Antes da chegada de Jesus nesses lares, eles foram levando a palavra de Deus. E Jesus fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas o quê? Os trabalhadores são poucos. Quer dizer que esse problema é antigo, né? A seara é grande, já tem muito serviço, tem muita colheita, mas pouca gente para trabalhar. Aí ele diz: rogai, orai, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E a convocação é a mesma hoje. Famílias estão sendo destruídas por não terem Jesus, o príncipe da paz. Toda família está precisando da paz de Deus. Toda família está precisando de oração. Toda casa precisa da presença de Deus. E o Senhor da seara está convocando novos soldados para levar essa paz. Pare um minutinho, por favor, e pense. Responda no seu coração: todos da sua casa estão salvos em Jesus? Se as pessoas da sua família, gente que você diz que ama tanto, que daria até a vida por eles, se eles morrerem hoje, onde eles vão passar a eternidade? No céu ou no inferno? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem? Diga: eu creio. E a palavra de Deus diz que seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu cônjuge, pode ser a melhor pessoa do mundo, se ele morrer sem Jesus, ele vai para o fogo eterno do inferno. Isso quer dizer que a gente devia estar gemendo e chorando todos os dias: Senhor, salva a minha casa.
Senhor, salva a minha mãe. Senhor, salva o meu irmão. Senhor, entra na minha casa. Senhor, liberta a minha casa. Caio Fábio de Araújo, o pai. A mãe dele, velhinha, religiosa, tinha na sua casa um altar de santos, muito religiosa. O filho chegava e falava para ela: minha mãe, a senhora precisa abandonar essas outras adorações que a senhora tem e adorar somente aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo de Nazaré. Ela travava o coração e dizia: eu não abro mão dos meus objetos de fé, das minhas crenças. E esse homem, orando, jejuando, chorando, gemendo, a mãe adoeceu para morrer. E ficou no hospital vários dias. E ele todos os dias chegava e a palavra era a mesma: minha mãe, renuncie esses objetos de fé e proclame a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela dizia: velha teimosa, tinhosa, eu não abro mão da fé que eu creio. Um dia, uma das noites, já desesperado, ele saiu do hospital, foi lá para fora, sentou e começou a chorar. Chorou, 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 e dizendo: Deus, salva minha mãe. Minha mãe que eu amo tanto, não deixa minha mãe perecer eternamente. Tenha misericórdia, meu Deus, liberta minha mãe, não deixa minha mãe morrer sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador, sem abrir, romper com esses instrumentos de culto que ela tem, da sua herança religiosa. Ele chorou, 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 clamou, 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 e entrou novamente no hospital. Foi no leito da mãe. Isso é fato verídico. Foi no leito da mãe. Ele disse: minha mãe, a senhora não pode morrer sem Jesus, minha mãe. A senhora precisa confessar, porque a palavra diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Rompa agora, minha mãe, com outras adorações e declare a sua adoração somente a Jesus. E ela encheu os olhos d'água e disse: eu declaro que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Minutos depois ela partiu para a eternidade. E eu volto a perguntar: sua família, o quanto você ama mesmo sua família? Ou será que a gente não crê na palavra de Deus? Será que é uma nuvem de engano na nossa vida? Que a gente está vivendo como os ímpios vivem? Achando que vida é só aqui, que morreu, acabou? Porque se a gente crê na palavra de Deus como ela é, você não teria sossego um minuto mais na sua vida a partir de agora, até que a sua casa toda seja alcançada, até que os seus amigos sejam alcançados para Jesus. E os 70, quem eram? Os apóstolos? Não. Líderes da igreja? Não. Eu vou falar, você repete. Diga: os 70 eram crentes novos na fé, novos seguidores de Jesus. Esses que Jesus designou, deu autoridade de 2 em 2. Passou um período, eles voltaram possuídos de alegria e dando testemunho: Jesus. As doenças foram embora, até os demônios se submetiam à nossa voz. E Jesus diz assim:
se alegrem mesmo é pelo fato de que o nome de vocês está escrito na eternidade, porque vocês estão salvos. Glória a Deus. A pergunta é: eles voltaram tomados de alegria. E eu te pergunto, você está possuído de alegria? A pergunta é: eles voltaram possuídos de alegria. Eu digo, você está possuído de alegria em ser instrumento de Deus para levar salvação, para tirar as vidas da perdição eterna, e depois você olhar e dizer: muito obrigado, Senhor, esse aí não vai para o fogo do inferno não, porque o Senhor me deu a oportunidade de ser ministro do Senhor nessa vida. Aleluia! Glória a Deus. Eles poderiam ser rejeitados, mas Jesus diz: façam o que tem que fazer. Se te rejeitarem, estarão rejeitando a mim. É isso. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Dê um glória a Deus. O profeta Isaías diz: quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas da salvação. Glória a Deus. Feche os seus olhos e eu te pergunto: se você morrer hoje, você vai para o céu? Responda. Se você tem dúvida nessa resposta, não adianta dizer: se eu merecer, todos pecaram, merece o inferno. A salvação não é por causa do nosso mérito, é por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em favor da nossa vida, dando a sua vida, o justo pelo pecador, o santo pelo profano. Se você não tem essa certeza, se tem dúvida, eu te convido, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, e que por mim mesmo eu não posso entrar no céu. Reconheço que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Reconheço que o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário por causa da minha vida, para me perdoar, para me libertar. Senhor Jesus, ajuda-me, entra na minha vida, transforma a minha vida, liberta a minha vida, muda a minha vida, escreva o meu nome no livro da eternidade. Jesus, faça algo na minha vida, porque eu não tenho força para te seguir por minha conta própria. Eu preciso da intervenção do teu Espírito na minha vida. É a minha oração.